Socialização é o processo contínuo pelo qual os indivíduos aprendem e internalizam valores, normas e comportamentos para participar na sociedade. Desde a infância, a família, a escola, os grupos de pares e os meios de comunicação influenciam esse aprendizado. Através das interações sociais, os indivíduos desenvolvem habilidades de comunicação e compreensão das expectativas sociais. As interações com pares são especialmente importantes durante a adolescência, ajudando na formação da identidade social. A personalidade é moldada por fatores biológicos, sociais e ambientais. A socialização reforça certos comportamentos e desencoraja outros, influenciando traços de personalidade. Por exemplo, uma criança elogiada por ser cooperativa pode se tornar mais sociável. Além da família e da escola, os meios de comunicação e a cultura local também moldam atitudes e valores. Cada contexto social contribui de maneira única para a socialização. Diversidade cultural, etnocentrismo e assuntos correlatos. A diversidade cultural refere-se à variedade de culturas e formas de vida existentes em uma sociedade ou em todo o mundo. Cada cultura tem suas próprias crenças, valores, práticas e expressões únicas que a distinguem das outras. É importante reconhecer e respeitar essa diversidade para promover a coexistência pacífica e a compreensão mútua entre os povos. No entanto, o etnocentrismo é uma tendência natural de considerar a própria cultura como superior às outras. Isso pode levar à discriminação, preconceito e conflitos entre grupos culturais. É essencial superar o etnocentrismo por meio da educação, do diálogo intercultural e do respeito pela diversidade. Assuntos correlatos incluem o multiculturalismo, que promove a coexistência de diferentes culturas em uma sociedade, e o relativismo cultural, que sugere que não há padrão absoluto para julgar as culturas e que devemos entender cada cultura dentro de seu próprio contexto histórico e social. A valorização da diversidade cultural contribui para uma sociedade mais inclusiva, justa e harmoniosa, onde as diferenças são reconhecidas e celebradas como uma fonte de enriquecimento mútuo. As teorias de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro ainda são bastante relevantes na prática contemporânea, especialmente no campo das ciências sociais e da política. Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, é conhecido por sua análise da formação social brasileira, destacando a influência da colonização portuguesa na construção de uma sociedade hierárquica e paternalista. Sua obra Raízes do Brasil ainda é fundamental para compreendermos as raízes históricas da desigualdade e da falta de solidariedade social no país, questões que persistem até os dias atuais. Caio Prado Júnior, por sua vez, contribuiu significativamente para a compreensão da formação econômica do Brasil, destacando a importância do modo de produção e das relações sociais na estruturação da sociedade brasileira. Sua análise crítica do desenvolvimento econômico do país ainda é referência para estudiosos que buscam compreender as desigualdades regionais e sociais presentes na sociedade brasileira. Florestan Fernandes, com sua obra voltada para a sociologia crítica, trouxe importantes contribuições para o estudo das relações raciais, da desigualdade social e da educação no Brasil. Sua análise das estruturas sociais e das formas de dominação ainda é fundamental para compreendermos as dinâmicas sociais e políticas do país. Darcy Ribeiro, por sua vez, dedicou-se ao estudo da cultura e da identidade brasileira, destacando a diversidade étnica e cultural do país como um dos seus principais traços identitários. Sua obra é fundamental para compreendermos a riqueza e a complexidade da sociedade brasileira, bem como para repensarmos as políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade e da diversidade cultural. Subcultura refere-se a um grupo cultural menor dentro de uma cultura maior, com suas próprias normas, valores e códigos distintos, muitas vezes em oposição aos da cultura dominante. Por exemplo, grupos juvenis ou urbanos podem formar subculturas com sua própria moda, música e linguagem. Contracultura, por sua vez, é um movimento mais amplo e abrangente que desafia ativamente as normas e valores da sociedade dominante. A contracultura busca não apenas criar uma cultura alternativa, mas também criticar e transformar a cultura existente. Ela pode surgir em resposta a eventos sociais, políticos ou culturais, e muitas vezes reflete ideias de mudança social e progresso. No Brasil, diversos movimentos culturais foram considerados contraculturais ou subculturais, desafiando as normas estabelecidas e contribuindo para a diversidade cultural do país.
O tropicalismo, liderado por artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, misturava elementos da cultura popular brasileira com influências da cultura de massa, desafiando as convenções da música popular brasileira e da sociedade em geral. O cinema novo foi um movimento cinematográfico que surgiu na década de 1960, caracterizado por filmes de baixo orçamento que retratavam a realidade social e política do Brasil, muitas vezes com um viés crítico e experimental. O Mangue Beat foi um movimento musical e cultural que surgiu em Recife na década de 1990, combinando ritmos tradicionais do Nordeste brasileiro com elementos da música eletrônica e letras que abordavam questões sociais e políticas. O movimento hip-hop no Brasil, assim como em outras partes do mundo, surgiu como uma forma de expressão cultural e protesto, dando voz às comunidades marginalizadas e abordando questões como racismo, desigualdade social e violência. O movimento punk, embora tenha tido um impacto menor no Brasil em comparação com outros países, também contribuiu para a cultura contracultural do país, com suas críticas à sociedade e sua estética distinta. Esses movimentos culturais, cada um à sua maneira, contribuíram para a redefinição das normas culturais e sociais no Brasil, questionando as estruturas de poder existentes e promovendo a diversidade cultural e a liberdade de expressão. A preservação do patrimônio cultural brasileiro desempenha um papel fundamental na manutenção da identidade nacional, na promoção da diversidade cultural e no desenvolvimento socioeconômico. O Brasil possui uma rica e diversificada herança cultural, incluindo manifestações artísticas, arquitetônicas, arqueológicas, documentais e paisagísticas, que refletem a história e a pluralidade do país. No entanto, a proteção desse patrimônio enfrenta uma série de desafios. Um dos principais é a falta de recursos financeiros e técnicos para a conservação e restauração adequadas dos bens culturais. Além disso, a falta de conscientização e valorização por parte da sociedade também é um obstáculo significativo. Para enfrentar esses desafios, é essencial investir em políticas públicas eficazes de preservação que incluam a promoção da educação patrimonial nas escolas e comunidades, o estímulo ao turismo cultural, responsável e sustentável, e a implementação de medidas de proteção legal e fiscalização. A preservação do patrimônio cultural não apenas enriquece a experiência cultural e educacional das pessoas, mas também contribui para o fortalecimento da identidade nacional, a promoção do diálogo intercultural e o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, como o turismo cultural. Portanto, é fundamental que o governo, a sociedade civil e o setor privado trabalhem juntos para garantir a proteção e a valorização do patrimônio cultural brasileiro para as gerações presentes e futuras. A indústria cultural, conforme conceituada por Theodor Adorno e Max Horkheimer, em sua obra Dialética do Esclarecimento, refere-se à transformação da cultura em um produto industrializado, padronizado e de fácil consumo pela massa. Ela se baseia na ideia de que a cultura contemporânea é dominada pela lógica capitalista, onde a produção cultural é voltada principalmente para o lucro e a manipulação das massas. As bases da indústria cultural estão relacionadas à padronização e massificação da produção cultural, que visa atender aos interesses comerciais e ideológicos da sociedade de consumo. Nesse contexto, a cultura se torna um produto homogêneo, produzido em larga escala e destinado a um público massificado, que consome passivamente o que lhe é oferecido. Adorno e Horkheimer argumentam que a indústria cultural promove a alienação e a falsa consciência nas massas, ao oferecer uma ilusão de liberdade e escolha dentro de um sistema altamente controlado e manipulado. Eles criticam a padronização dos produtos culturais, como música, cinema, televisão e literatura, que tendem a seguir fórmulas previsíveis e estereotipadas, incapazes de estimular o pensamento crítico e a reflexão. Assim, a indústria cultural representa uma forma de dominação ideológica e social que molda as percepções, os valores e os comportamentos das pessoas de acordo com os interesses do capitalismo tardio. Para Adorno e Horkheimer, a resistência a essa forma de dominação passa pela crítica e pela reflexão sobre as condições sociais e políticas que moldam a produção e o consumo cultural na sociedade contemporânea. As ações afirmativas são políticas que buscam promover a igualdade de oportunidades para grupos historicamente discriminados. Elas são importantes para combater a exclusão social e garantir direitos fundamentais a todos os indivíduos,
independentemente de sua origem ou características pessoais. No entanto, essas políticas também geram controvérsias, pois algumas pessoas argumentam que podem criar novas formas de discriminação ou não serem eficazes o suficiente para promover a igualdade real de oportunidades. Elas incluem políticas de cotas em universidades e concursos públicos, programas de incentivo à contratação de minorias em empresas e reservas de vagas em programas habitacionais para pessoas com deficiência.